Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para realizarmos o estudo do Evangelho de Jesus, as obras espíritas, para nosso aperfeiçoamento moral. Hoje falaremos do texto sobre a questão vícios e paixões. Encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 907, onde na pergunta 907 se diz o seguinte: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E a resposta: não, a paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então vemos que a paixão em si ela é uma mola propulsora. Ela nos alavanca a atitudes, a desempenhar coisas, a nos aperfeiçoar em desenvolver algumas ou sentimentos, ou ferramentas, instrumentos, tecnologias para o nosso próprio bem. Quando essa paixão ela é desgovernada, mal direcionada, é onde corremos o risco de nos perdermos e acabar causando mal. Um exemplo disso nós podemos ver nas várias descobertas da humanidade, através de pessoas, cientistas, trabalhadores que se dedicavam, pode-se dizer, apaixonadamente naquilo que estavam fazendo. E essa paixão era algo que mantinha esse constante aperfeiçoamento, estudo, dedicação para poder alcançar tal descoberta. E também vemos várias situações em que a paixão, na verdade, vem trazer esse mal, como foi dito na própria questão. Situações de excesso de apego, de fanatismo religioso, a paixão entre pessoas, aquele amor excessivo que na verdade é a paixão, que não aceita o término de um relacionamento, que busca a morte do seu parceiro, do seu ex-parceiro, como citamos antes, a questão religiosa, do fanatismo religioso. Então, entre vários fatores e todos os segmentos, a gente pode ver a distorção da paixão, quando ela deixa de ser algo bom e passa a ser algo prejudicial. Nos vícios, nós vemos a mesma situação. Quando o vício ele deixa de, quando o vício ele provoca os males diversos no nosso organismo. Porque se a gente pegar ao pé da letra, o significado da palavra vício já define como defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. Então, é algo que nós temos em nós, já das nossas imperfeições, e quando atrelado junto com a paixão, isso toma proporções distorcidas, e aumentadas. Então, você imagina você ter um defeito e esse defeito ser ampliado. O defeito por si só já vai lhe causar algum tipo de mal. Se esse defeito, além de tudo, é ampliado, você tem um mal a mais. Então, nós percebemos que tem um comentário sobre a paixão, da questão 907, que ele diz o seguinte: a paixão em si constitui forças poderosas que podem levar o homem à grande realização. É bom que se saiba do valor dos princípios das paixões e que não deixam de ser realizações. O que se acrescenta nelas de exagero é que as coloca como sentimentos inferiores, tornando o homem malfeitor. A doutrina dos espíritos
nos leva a compreender todas as forças que podem cercar a personalidade, dando meios às almas para compreender como usar todas essas possibilidades benfeitoras que o bem pode conduzir. A paixão está no excesso de uma vontade deliberada. O mundo e as criaturas precisam muito de esclarecimento, e principalmente dos ensinamentos do Evangelho, compreendendo que por ele se educarão melhor todos os sentimentos. O princípio das paixões, que foi colocado no homem como origem de sentimento, e foi para impulsionar o bem pela força do amor. Entretanto, isto foi mal compreendido pela ignorância, e o uso ultrapassa o que não deveria. Então, como dissemos antes, a paixão, quando ela é mal direcionada, ela gera uma ampliação do mal, né? De uma virtude inferior, né? De uma virtude inferior não, né? De um vício, de uma inferioridade, e ela é ampliada através da paixão. Então nós devemos nos policiar, porque a paixão em si, a essência dela não é o mal. O mal é o que ela pode causar quando mal direcionada. Na questão 908, Kardec pergunta como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. Kardec então dá sequência no tema, ampliando a pergunta, né? Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E a resposta? As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconheceis, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Kardec até comenta, né, que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e a própria força em suas mãos poderia fazer o bem recair sobre ele e o esmaga. Então, todas as paixões têm um princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é porquanto um mal, pois repousa sobre uma das condições previdenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando, por consequência, tem por consequência algo mal. Então a gente pode citar um exemplo da alimentação. Nós precisamos da alimentação para a nossa subsistência. Então, se eu me alimento na condição correta, né, com as substâncias corretas, com os alimentos corretos, é um bem, né? Posso ser apaixonado por isso, posso ser apaixonado pela alimentação, né? Estudar culinária, aperfeiçoar alimentos, reutilização de alimentos com casca de outras frutas, de outras verduras, outros legumes, como a gente já viu várias vezes em várias reportagens similares. Mas se eu me apego a isso demasiadamente, deixo essa paixão tomar o controle, eu posso justamente me perder dentro de algo que é essencial para a minha subsistência. Com uma alimentação extremamente desregrada, com uma quantidade extremamente excessiva, me causando mal, né? Então, assim, esse é um exemplo, mas nós vemos vários exemplos dentro de um relacionamento, né? Num casamento, que você pode usar a paixão que você tem pelo outro
na constituição da família, na criação dos filhos, no zelo por aquelas criaturas, no desenvolver daquelas criaturas e na evolução delas junto aos conhecimentos, aos ensinamentos de Jesus, para que todos juntos consigam evoluir, ou como? Numa paixão excessiva e desregrada, na qual você sufoca o outro, né, com ciúmes, com comportamento doentio, né, e aí isso causa todas essas violências e atrocidades que a gente vê diariamente aí sendo relatadas, de pessoas que acabam tirando a vida do seu ex-parceiro por causa desse sentimento exagerado, né, que é essa paixão, né, desregrada. Nós vemos no trabalho também, a pessoa que trabalha e vê no trabalho algo útil para tirar o seu pão de cada dia, para gerar empregos, desenvolver pessoas e mentes para desenvolvimento de produtos e ferramentas, tecnologias para o nosso conforto, para a melhoria das nossas vidas, né? Algo de útil realmente no trabalho. E também o quê? Uma pessoa extremamente doentia que vê no trabalho a única coisa da sua vida com o objetivo né, de desejar muito, cada dia mais, uma fonte inesgotável e nunca conseguir suprir isso. E aí fazer do trabalho um mal extremamente excessivo, com cargas horárias extremamente puxadas, sem nenhum repouso. Então, tem até uma palestra do Alberto Almeida que ele fala que nós podemos visualizar a paixão, né, e o vício como imaginando como se fosse um leito de um rio, né? O leito do rio geralmente ele é navegável aonde? Na sua região central. Então ele determina a região central nessa referência que ele faz como se fosse o equilíbrio, né? A região central do leito do rio é a melhor parte para se navegar. Por quê? Porque você tem uma profundidade maior, você vai ter uma velocidade, uma fluidez melhor. Quando você começa a se aproximar de uma margem, de um extremo ou de outro, você corre o risco do quê? De acabar alcançando um banco de areia, uma pedra, uma região mais rasa, no qual você acabaria ficando preso ali. Essa situação de você imaginar esse barco navegando no leito de um rio e a situação de você ver ele por um extremo, da direita ou da esquerda, e ficando encalhado, seria mais ou menos isso. Se dentro dessa paixão, né, eu pender muito para um lado, para um extremo, eu posso alcançar justamente o quê? Essa paralisação momentânea. Por quê? Devido ao excesso, como a gente citou anteriormente, esse excesso do trabalho, da alimentação, de qualquer uma dessas situações que a gente pode citar, do relacionamento, né, que você acaba perdendo o foco. Um exemplo disso também, né, mais um exemplo, Hitler era apaixonado naquilo que ele fazia. Ele amava aquela condição de querer selecionar as raças, de purificar criar uma raça pura. Então ele era apaixonado, mas olha a paixão dele às vezes pela própria raça, ou sei lá, um patriotismo, né? O que fez isso? Olha o mal que gerou o excesso da paixão dele. Então, essa questão a gente pode falar aqui por horas nos fatores e nos segmentos que a gente poderia estar aplicando essa paixão, né, em todos os fatores da nossa vida. Então, esse cuidado, a espiritualidade vem nos lembrar desse cuidado para não cairmos nesses exageros. E essa relação que o Alberto Almeida faz, né, de comparar a paixão a um leito de rio, para que a gente entenda o quê? Eu vou estar seguro quando essa paixão estiver controlada num nível equilibrado, que não cause mal nem para mim, nem para o outro, né? Então é essa
previdência que nós devemos ter, né? Esse zelo, esse cuidado na identificação das nossas imperfeições, se atentar, né, como lidamos com essas paixões, né? Como é o nosso dia a dia. E aí a gente tem que voltar naquela frase de conhecer a si mesmo, né? Voltar no conselho do Santo Agostinho de todos os dias passar o nosso dia numa revista, identificar como foi o nosso comportamento. Porque às vezes a gente está dando corda para uma paixão dessa e não está nem percebendo. Então fazer esse balanço em todos os setores da nossa vida. No trabalho, na nossa relação conjugal, nosso ciclo de amizade, né? No nosso comportamento e no nosso eu mesmo, olhar para dentro de mim mesmo e ver como eu estou me relacionando com esse meio, né? Como eu sinto isso, como eu sinto as coisas que acontecem em mim, como eu reajo a isso, por que eu sinto dessa forma, né? Aos fatores que chegam até mim. Esse conhecimento vai nos dando um embasamento de como lidar com essas imperfeições, né? Que no caso são os vícios. E qual a importância, qual a velocidade que nós estamos dando para isso, né? Às vezes nós nos cobramos muito, né, de algo que nós temos que entender que não é da noite para o dia. Dificilmente nós vamos sair dessa encarnação como seres angelicais. Então nós temos que respeitar também esse tempo, né? Mas nós não podemos ficar na inércia, usar essa desculpa de mas que a natureza não dá salto, então vou deixar para a próxima encarnação. Não, nós somos obrigados a todos os dias buscarmos ser criaturas melhores, né? Isso é uma dos nossos fundamentos básicos para a nossa evolução. Porque nós mesmos, como seres imortais que somos, nós autocobramos isso. Nós já estamos assim, quase que nosso espírito já está cansado de errar nas mesmas coisas. Quando nós fazemos essas reflexões íntimas, nós percebemos isso no nosso íntimo, que muito de nós já não quer mais passar por isso. Já tentamos tantas vezes esse caminho, não deu certo. Quantas reencarnações nós já tivemos e às vezes caímos nos mesmos vícios e nas mesmas paixões. Então, às vezes nessa reencarnação é que nós estamos encontrando com o Espiritismo e estamos tendo essa oportunidade de fazer essa autoavaliação, essa reflexão mais íntima, mais profunda e poder dar um passo mais, né, às vezes maior ou até mais certeiro em relação a esse nosso melhoramento, né? Na questão 909, né, é aquela típica questão que vem nos lembrar que não é tão difícil assim. Porque quando a gente fala de vício, fala de paixão, como eu disse anteriormente, muito de nós se fala, mas é tão difícil, né? Eu acho que vou deixar para outra reencarnação, porque não é fácil, é muito difícil. E a espiritualidade, Kardec fez questão, justamente, ele já vinha nessa linha de falar das paixões, identificar os vícios, as paixões, e ele, dando continuidade a isso, fez o quê? Na questão 909 ele pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? As más inclinações são os nossos vícios, né? Nossas imperfeições. E a resposta? Que é uma resposta que todo mundo já sabe, mas muita gente não acredita nessa resposta, né? Ou não quer acreditar. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí a gente, né, se pega num dilema. Porque a gente, às vezes, está naquele nosso ambiente, nossa zona de conforto, está ali acomodado, achando que esse pouquinho que a gente faz está bom, vamos deixar um pouco de imperfeição para outra vida. E aí vem a espiritualidade e fala isso para a gente. Não. Sim, né? Não, né? Sim.
Sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. Se a espiritualidade já falasse esforço insignificante, já caracteriza um pequeno esforço. Mas ela fala além disso, ela fala muito insignificante. Muito insignificante, né? Se a gente pudesse usar uma medida, uma régua, se eu falar para você, ó, mede aí uma quantidade de, sei lá, uma quantidade de água, uma quantidade de tecido, mas muito insignificante. Você me daria um retalho, né? Um milímetro de água, ml de água, né? Então, nós vemos aqui que falta o quê? Vontade. Mas será mesmo que a espiritualidade está correta? Ou será que não está equivocada nessa questão? Né? E é justamente nessa questão que Kardec faz aquele questionamento, né? No desdobramento dessa questão, e Kardec faz o questionamento em relação a como seria isso, né? Teria uma receita, uma forma de como fazer isso? Que vem a receita, né? De passarmos o nosso dia a limpo, fazendo um balanço e tal. Tem um comentário aqui que diz o seguinte: as más inclinações certamente nascem na ignorância das leis naturais. Na profundidade do termo, somente com a maturidade da alma, ela se livra de todas as más tendências. O próprio nome, paixão, já nos traz um ambiente negativo. Jesus, ao vir na terra para iluminar os corações dos homens, foi rejeitado, perseguido, crucificado e morto entre dois malfeitores, por querer mudar o comportamento espiritual de todos os povos. Então, vemos aqui, Jesus foi perseguido, crucificado, por quê? Justamente por propor essa nova metodologia, né? Então, é a mesma resistência que hoje nós sentimos quando lemos essa resposta. Eu garanto, se você lê essa resposta, várias pessoas podem até não falar, mas já pensa automaticamente, não, não é isso. Não é bem assim. Tem alguma coisa errada, né? Mas quando nós paramos e fazemos uma reflexão, né, nós vemos tantas situações, por exemplo, vamos citar uma aqui. Quem nunca viu nos postes da cidade aí uma plaquinha lá, fulana de tal, traga o seu amor amarrado, amordaçado, né? Uma pessoa daquela, ela vai fazer uma divulgação de um trabalho desse, se não houvesse pessoas que procurariam esse tipo de serviço? Ela ia gastar com placa, anúncio de rádio, como eu já vi, carro de som, né? Se não houvesse público para isso? Quem já teve vontade de fazer isso às vezes? Numa desilusão amorosa, teve vontade de ir atrás, de pedir ajuda dessa forma. Nesse caso, nós vemos claramente a demonstração de não querermos nos esforçar. Se nós pensarmos que essa pessoa não nos quer mais, que nos abandonou, e nós estamos dispostos a pagar para alguém fazer um milagre e trazer essa pessoa amarrada para a gente, é porque nós não queremos fazer um esforço de nos transformar para sermos mais atrativos a essa pessoa. Por que ao invés de, né, pagar para alguém trazer, eu não trabalho em mim, às vezes, algo que está, às vezes, afastando essa pessoa? Às vezes não é o primeiro caso que acontece isso. Às vezes você conversa com uma pessoa assim, a pessoa, não dou certo com ninguém. Ninguém dá certo comigo, não dá certo por causa disso, por causa daquilo. Sempre o defeito está no outro. Por quê? Porque se a partir do momento que eu vejo o defeito em mim, eu tenho que mudar. Então, será que uma pessoa dessa que não dá certo com ninguém, será que é porque ela não é muito chata? Será que ela já parou para pensar nisso? Será que eu não sou muito chata? Será que eu não pego muito no pé? Não sou muito exigente? Não sou muito marrenta? Será que eu não tenho que trabalhar isso em mim? Mas se eu fizer isso, se eu pensar dessa forma, eu vou ter que fazer esforço. Lembra que a espiritualidade fala aqui? Quão poucos dentre vós fazem esforço. É esse tipo de esforço. Então eu prefiro
pagar para alguém trazer esse meu amor amarrado, amordaçado, do que me mudar, me transformar. Estudar, ser mais inteligente, ser mais proativo, me empenhar em alguma causa, fazer um curso novo, né? Viajar, aprender algo diferente, ser uma pessoa mais atraente. Ser uma pessoa mais atraente. Em vez de você pagar para ela trazer essa pessoa de volta, essa pessoa vai te olhar com outros olhos, né? E vai começar a te admirar. Mas lembrando que isso necessita do quê? De esforço. Que a espiritualidade fala sem nenhuma, né, sem nenhum disfarce, que nós não gostamos de fazer esforço. E agora para e pensa, você. Quantas vezes você se deparou, eu estou citando um exemplo aqui do relacionamento, mas em todos os outros fatores da vida. Quantas as vezes a gente vai pelo caminho mais difícil, mais doloroso, mais, sabe, prejudicial tanto a gente como aos outros, por não querer mudar, por essa resistência, por não querer enxergar essa imperfeição e saber que eu teria que trabalhar ela. Então eu prefiro fazer o quê? Mantenho como estou, não olho para mim, olho para o outro e busco identificar no outro a imperfeição. E nós já estudamos sobre isso, sabemos que a gente identifica no outro que tem dentro de nós. Então, de novo, você vai apontar no outro um defeito seu. Mas mesmo assim, você reluta para não fazer o esforço. Então, nessa questão 909, Kardec, quando questiona sobre esse trabalho, a espiritualidade fala que sim, com um esforço insignificante. Na questão número 10, Kardec pergunta o seguinte: podem o homem achar nos espíritos eficaz assistência para o triunfar de suas paixões? E resposta: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, meus irmãos, a espiritualidade nos fala o que é, nos fala o que causa, nos fala como resolver e nos mostra até a ferramenta que nós temos para isso. O que nos falta é vontade, né? Deixa claro que o que nos falta é vontade. Porque às vezes nós, nas nossas orações, nós sequer citamos que somos orgulhosos, vaidosos, egoístas e pedimos ajuda para corrigir isso. Então, quantos de nós faz a oração pedindo pelo outro? Ah, meu Deus, me ajude para que fulano seja mais compreensivo, menos egoísta, mais tolerante, né? Que não pegue tanto no meu pé, não me enche tanto o saco, que meu patrão não fique me perseguindo, que a minha esposa não seja tão... que meus filhos... Nós fazemos a prece assim. Quantos de nós faz prece assim? Por quê? Voltando à pergunta de Kardec, a resposta da espiritualidade. Pela dificuldade de nos esforçarmos. Pela resistência de identificar em nós a imperfeição. Então, na pergunta 910, que Kardec pergunta se a gente pode, se tem algum instrumento, se a gente pode contar com o auxílio da espiritualidade, e a resposta é sim. Eles estão para isso, para nos ajudar, mas a gente precisa do quê? Manifestar. Porque, lembra que nós temos o livre-arbítrio? Nosso livre-arbítrio é respeitado, muito, mas muito respeitado. Por Deus, por Jesus, por toda a espiritualidade. Então, se nós temos o livre-arbítrio de não pedir ajuda para corrigir as nossas imperfeições, nós não recebemos mesmo essa ajuda. Porque se ainda não temos a vontade de pedir para ser ajudados nesse quesito, temos a vontade só de pedir para ajudar o outro, então essa ajuda realmente não vem, né? Então, nosso anjo da guarda,
né, que zela por nós, foi nosso avalista, na maioria das vezes, para que nós estivéssemos aqui. Quantos espíritos amigos do lado de lá torcem para que nós possamos tirar essa venda dos nossos olhos, né, para enxergar não o outro, mas para enxergar a nós mesmos. Para nas reflexões mais íntimas buscar essas imperfeições e trabalhando cada uma delas, passo a passo, não com velocidade, mas com direcionamento. Porque a direção é mais importante do que a velocidade. Você a 200 por hora na direção errada, o que você tem? Para onde você está indo? É melhor você estar a 10 por hora na direção certa. E como que nós fazemos isso? Passo a passo, né? Um dia após o outro, tentando identificar essas imperfeições, baixando um pouco o nosso orgulho, parando de buscar no outro o problema. Essa é uma decisão que, quando a gente toma ela de coração, é o divisor de água da nossa vida. O dia que você decidir não buscar mais no outro o problema, é o divisor de águas. Vai começar a partir daí a sua reforma íntima. Mas enquanto você ainda buscar no outro, você está indo a 200 por hora na direção errada. A partir do momento que você parar e resolver identificar dentro de você o problema, de tudo, problema de tudo, dentro de você, você já começa a andar na direção certa. E a velocidade é uma questão de tempo. Então, meus irmãos, obrigado pela companhia de vocês. Apesar da forma que nós fazemos o estudo do Evangelho, né, fazemos o estudo das obras espíritas, nós sabemos que as pessoas ouvem, compartilham, estão conosco, nós sentimos a presença de cada um, a presença da espiritualidade amiga que nos envolve, nos ampara sempre. E nesse momento, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso bondoso Pai e ao Mestre Jesus, rogamos a Ele esse entendimento, essa compreensão de buscarmos em nós as imperfeições latentes, para que possamos, dia após dia, imperfeição por imperfeição, e trabalhando uma a uma, com a esperança, com a nossa fé renovada, sabendo que estamos sempre amparados por toda a espiritualidade amiga e principalmente pelo nosso Mestre Jesus. E com esse sentimento de gratidão por esse amparo, pedimos a todos aqueles mais necessitados que nós, que Jesus estenda as suas bênçãos a todas as vítimas da pandemia, seus entes queridos, todas as equipes médicas, nossos governantes, que todas essas mentes sejam invadidas pelo amor, magnetismo amoroso de Jesus, que possa envolvê-las, hoje e sempre, que assim seja.